programa Gente que Fala, sejam muito bem-vindos. Estamos aguardando o nosso apresentador Mauro Crisma chegar e até lá a gente vai bater um papo e falar mais um programa MPD que Fala. Então, nós estamos aqui no ar, na Rádio Trianon, 740M de São Paulo, também na Rádio Universal, 810 AM de Santos. Você nos assiste ao vivo também pelo Instagram, lá no @programa Gente que Fala, no Facebook também. Então, a rede social está aí com a gente. Programa Gente que Fala. Curta nossas páginas e o nosso podcast no Spotify e no blog gentequefala.com.br. Queremos a sua participação, fazendo perguntas também aqui, pelo WhatsApp 973350038. Bom, nós estamos agora aqui, agora vocês estão me vendo, né? Estou presente aqui já, Ricardo. Aí, chegou o Mauro? Chegou o Mauro? Sim. Olá, Mauro, seja bem-vindo, então. Obrigado, Ricardo Godoy, nosso jornalista da equipe do programa Gente que Fala, que fez o nosso backup aí por conta da queda do meu sinal aqui repentinamente. Obrigado, Ricardo Godoy, que já fez a abertura do nosso Gente que Fala de hoje. Não sei até onde você foi, mas acho que eu devo apresentar agora os nossos entrevistados, é isso? É isso aí, eu estava dizendo que hoje é mais uma edição do programa MPD que Fala, né? Gente do MPD que Fala, em parceria com o Gente que Fala aqui, com o movimento do Ministério Público Democrático, com o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, aqui, o CBDL. Então eu vou passar para você apresentar os nossos convidados de hoje, Mauro. Muito obrigado, Ricardo Godoy. Vamos, então, aos participantes desta edição do Gente do MPD que Fala, a parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Dr. Roberto Liviano, procurador de Justiça, professor e palestrante, ex-presidente do MPD e atual presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Dr. Liviano, seja bem-vindo ao Gente que Fala mais uma vez. Boa tarde, Mauro. Boa tarde aos internautas, a quem está nos ouvindo, a vocês, amigos, convidados nessa nossa jornada de comunicação, conectados à distância, como recomenda o isolamento necessário. Um abraço a todos, ainda que à distância. Também com a gente, Zulene Barbosa, doutora Zulene Barbosa, advogada, pesquisadora em Direito Público. A Zulene é do Grupo de Pesquisa em Análise Econômica do Direito, do Instituto de Compliance da Bahia e também do Compliance Nordeste. Doutora Zulene, bem-vinda ao Gente que Fala. Boa tarde a todos, agradeço o convite do Gente que Fala e estendo as boas-vindas a todos os internautas participantes. Muito agradecida. Também conosco a professora das faculdades Casper Libero, Escola de Comunicações e Artes da USP, Aberge e INSPER, Ágata Paravente, que é doutora em Comunicação pela Universidade de São Paulo. Ágata, seja bem-vinda, professora. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. Quero agradecer mais uma vez o convite para estarmos juntos debatendo temas tão relevantes nesse encontro do Gente que Fala. Obrigada. E também com a gente o professor Gonçalo Vecina Neto, criador da Anvisa, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Professor Gonçalo, seja bem-vindo ao Gente que Fala mais uma vez. Obrigado, boa tarde a você, boa tarde aos nossos companheiros de programa e aos assistentes de uma forma geral. Então vamos partir para a análise do nosso primeiro tema. Em seu editorial de hoje, o jornal A Folha de São Paulo escreve: desde que assumiu a presidência, Jair Bolsonaro vem conhecendo os freios impostos pelas instituições a roubos personalistas e autoritários. A lição desta quarta-feira, relativa à gestão de um órgão essencial de Estado, foi, sem dúvida, a mais contundente até aqui, opina o jornal. A Folha de São Paulo se refere à liminar do ministro Alexandre de Moraes, que impediu a nomeação de Alexandre Ramagem para o comando da Polícia Federal, argumentando que, abre aspas para o ministro Alexandre, nomeações para cargos públicos devem respeito não apenas às formalidades legais, mas também aos princípios de impessoalidade, moralidade e interesse público inscritos na Constituição, fecha aspas. Essa foi a fala do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Doutor Liviano, como é que se mede o interesse coletivo na escolha de uma pessoa para ocupar um cargo de confiança no poder público? Mauro, Zulene, Ágata, Gonzalo,
Mais uma vez, um prazer estar com vocês todos aqui. Ontem nós tivemos aí mais um dia de muita tensão oriunda de Brasília, né? Palácio do Planalto. Tomaram posse os ministros André Mendonça, na Justiça, ministro Levi, na AGU, e estava prevista também a posse do delegado Ramagem para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal, né? Esta posse não ocorreu porque, como você anunciou, o Supremo Tribunal Federal, numa decisão monocrática do ministro Alexandre, determinou a suspensão desta posse, né? Como eu disse, uma decisão em caráter liminar e monocrático. Esta decisão ocorreu por força de uma medida tomada pelo PDT, um dos partidos políticos de representação nacional. Importante que se destaque que vários foram os partidos que tomaram essa iniciativa. É importante que se diga também, para esclarecer aos internautas, que há questões relevantes a se entender sobre esse tema. Muita gente ficou perplexa. Mas espera aí, Liviano, como é que é isso? O presidente da República, o governador, o prefeito, não tem direito de escolher livremente aqueles que vão ocupar os cargos de confiança? Não está escrito na lei que é o presidente que nomeia o diretor-geral da Polícia Federal? Não há uma lei em vigor desde 2014 que prevê expressamente esses poderes para o presidente? De fato, nos termos da lei, é o presidente que decide quem será nomeado, né? Mas o importante que se tenha claro é que é muito diferente o poder de escolha de um presidente da República, como chefe do Poder Executivo a nível federal, dos poderes que as pessoas têm nas suas relações privadas, né? Escolher quem vai trabalhar na sua casa para prestar serviços domésticos, ou do quitandeiro que vai decidir quem é que vai fornecer hortaliças para ele distribuir os seus produtos, né? Quando alguém toma uma decisão no campo público, os poderes discricionários de alguém que ocupa o poder, eles não são infinitos, eles não são absolutos, né? Não pode, por exemplo, o presidente da República escolher para ser ministro, por exemplo, da Justiça, o senhor Marcola ou o senhor Fernandinho Beiramar, né? Eles não podem ocupar um cargo de ministro da Justiça. Aliás, não é a primeira vez que houve decisões da Justiça em relação a isso. A Cristiane Brasil, deputada federal, não pôde tomar posse como ministra do Trabalho porque tinha condenações por violar as leis do trabalho. Luiz Inácio Lula da Silva não pôde tomar posse como ministro da Casa Civil por ter sido condenado criminalmente. Ou seja, o poder de nomear, o poder discricionário de nomeação, ele não é absoluto. Quando existe violação ao princípio da moralidade administrativa, quando a ideia da impessoalidade é desrespeitada, ou seja, não é o interesse particular que deve preponderar. Não, mas ele é amigo íntimo dos meus filhos, ele passou o Réveillon com meu filho, ele é padrinho do meu outro filho, ele foi meu segurança durante a campanha, eu gosto tanto dele, ele é meu amigão do peito, né? O que deve nortear a escolha de um diretor-geral da Polícia Federal? O que deve nortear essa escolha é aquele que tem as melhores condições de ocupar o cargo que é o topo da carreira da Polícia Federal do país, um país continental com tantas necessidades. É o interesse público. Atento a essas questões, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que houve violação a esses princípios e barrou a posse do delegado Ramagem, né? Entendendo que não houve a supremacia do interesse público. Portanto, ele foi impedido de tomar posse. Imediatamente, o presidente declarou que desistia de nomear Ramagem, só que no final do dia ele desistiu da desistência e determinou ao advogado-geral da União que recorra da decisão do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que quem manda aqui sou eu, né? Então, a última posição que se sabe é o quem manda aqui sou eu, que ele teria determinado um recurso a essa decisão de Alexandre de Moraes. É isso que nós temos, né? Estamos vivendo uma situação que a cada dia surge um novo fato, né?
O fato é que André Mendonça é o ministro da Justiça, Levi é o advogado-geral da União, foi suspensa a posse do delegado Ramagem, retorna ao cargo o delegado Valeixo e o presidente Bolsonaro está escolhendo um terceiro nome que não agrida esses princípios da impessoalidade, da moralidade, da supremacia do interesse público. E assim nós temos vivido, enquanto que o número de mortos da pandemia cresce a cada dia, né? E nós todos vivemos atônitos diante disso e preocupados sobre o futuro do nosso país. Doutor Azzoleni, o doutor Liviano destacou que o presidente Bolsonaro pediu à Advocacia Geral da União que recorra em relação à suspensão da posse do Ramagem como diretor da Polícia Federal. Agora, este objeto pode ser analisado ainda ou não, porque já foi revogada, já houve uma desistência. Ou teria que se fazer uma nova nomeação, mas se fizer uma nova nomeação, o ministro Alexandre de Moraes vai novamente impugnar. O objeto, tecnicamente, o objeto da pretensão restou prejudicado, né? No momento que ele revogou a nomeação, perdeu o objeto do que o ministro analisaria. Então, tecnicamente, não há mais o objeto. Então, de que valeria esse trabalho da Advocacia Geral da União recorrendo a pedido do presidente? Na verdade, me parece, uma satisfação política ao presidente, porque, pelo que eu li, pela pesquisa feita, a AGU ela não recorreria. Foi uma imposição do presidente. Inclusive, há poucas horas, o presidente ele passou a acusar o ministro Alexandre de Moraes por ter decidido por um viés político. Que ele estava sendo político, que ele foi um cargo indicado politicamente, foi uma indicação, e que ele estaria tendo essa decisão por motivação política. Então, me parece mais uma questão mesmo pessoal do presidente, né? Porque, tecnicamente, não há mais o objeto da ação. Sim. Professora Agatha, o doutor Liviano lembrou também da situação, do caso como é que chamava? Brasil? Cristiane Brasil. Cristiane Brasil foi impedida de tomar posse como ministra do Trabalho. O ex-presidente Lula é impedido de tomar posse como ministro-chefe da Casa Civil. A decisão agora em relação ao Ramagem, tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, é a mesma, vai no mesmo sentido, não é? Eu compreendo que existem pontos aí, Mauro, um pouco diferentes na leitura do próprio presidente da crítica que é feita. O ponto aí no Ramagem não está relacionado à não competência dele ou à não adequação dele para o cargo. O ponto que o presidente tem criticado é a questão da relação de amizade. E aí ele diz, eu não posso indicá-lo simplesmente porque ele é amigo da família. E aí eu quero fazer um paralelo, Mauro, numa questão privada. Dentro de uma organização privada, dentro de uma empresa, quando eu tenho, sei lá, a contratação ou a indicação de um fornecedor que pode ser amigo de alguém que trabalha naquela empresa, isso configuraria o que a gente chama de conflito de interesses. Ou seja, quando eu tenho interesse da organização, que pode ser afetado porque eu tenho interesse em beneficiar alguém que é próximo a mim. Numa organização privada, isso não é um impeditivo. Desde que eu sinalize que esse fornecedor, meu amigo, é o melhor para assumir essa função ou para prestar o serviço. E isso é comunicado. E aí há um contexto de governança dentro de um contexto privado para dizer, olha, realmente há uma relação de amizade, mas ainda assim atende todos os preceitos. O que não acontece com o que a gente está vendo com a indicação do Ramagem. Porque existe uma denúncia bastante grave do ex-ministro Sérgio Moro, muito claro de uma intenção, né, de compreender mais a fundo informações que podem ser até sigilosas e de investigações da PF. Eu acho que o problema central não é ser amigo, e talvez nem esteja sendo discutida a questão da competência. A grande questão são as evidências colocadas dos interesses de colocar alguém da sua relação de amizade num sentido de possível interferência, que são as acusações feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro. Acho que o ponto central é esse. Ser amigo não é o problema, né? Nós teremos amigos em vários ambientes, em vários contextos. Mas de que forma isso pode ocultar um conflito de interesse
particular, privado, acima dos interesses da nação. Acho que esse é o ponto central. Professor Gonçalo, no mesmo questionamento, temos o caso da deputada Cristiane Brasil, impedida de tomar posse como ministra do Trabalho, temos o caso do Lula, impedido de tomar posse como ministro-chefe da Casa Civil, e agora o Ramagem na Polícia Federal. Vira e mexe, esses casos acontecem. As autoridades não aprendem, não entendem o que a cada episódio isso não deve se repetir. Veja, a capacidade de compreensão das pessoas é fruto direto da capacidade delas entenderem o mundo em que nós estamos vivendo. Nós certamente estamos com uma distopia na presidência da República, incapaz de perceber o que acontece no mundo. Ele não sabe que nós estamos no meio de uma epidemia, ele não sabe que nós estamos tendo mortes pelo Brasil todo, ele não sabe o que é a coisa pública. Então, eu não tenho não fico surpreendido com esse tipo de atos se repetirem. Sim. Sua avaliação ainda, doutor Liviano, as autoridades não aprendem a cada episódio, a gente vai verificando com o passar do tempo que coisas que já aconteceram acontecem de novo? Está fechado seu microfone. Pois nós vivemos realmente uma situação, como bem cirurgicamente colocado pelo Gonzalo, temos essa sensação de que o presidente ele vive desconectado do mundo e das circunstâncias tão dramáticas, tão sérias, tão graves que nós vivemos, as reações, as palavras, as atitudes. Vamos lembrar daquele episódio em 13 de março, em que ele fez cadeia de rádio e TV para a nação, recomendando que as pessoas não deveriam ir à manifestação para cuidar da sua saúde, da sua vida, e ele mesmo, 2 dias depois, foi às redes sociais, enaltecendo a participação das pessoas, e ele mesmo foi à manifestação. Quando o ministro Sérgio Moro, como bem colocou a professora Ágata, fez essas revelações devastadoras que, associadas à amizade íntima com os filhos do presidente, com ele mesmo, tornam a escolha de Ramagem insustentável, logo depois da saída do ministro Sérgio Moro, naquele pronunciamento de Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, você viu uma aglomeração de mais de 30 ministros e outros papagaios de pirata pendurados ali, aglomerados, né? O único que usava máscara era o ministro da Economia, né? Todos aglomerados, inclusive o próprio ministro da Saúde, fazendo parte da aglomeração sem usar máscara, né? Num país como o nosso, em que nós temos tamanho déficit educacional, o exemplo disseminado a partir disso é o pior possível, né? Porque nós temos falta de informação. Então, as pessoas absorvem isso de uma maneira muito ruim, né? Então, o exemplo que vem da presidência é o pior possível, né? Sérgio Moro, até quinta-feira, era herói da pátria, né? No domingo, essas pessoas, e não era porque elas quiseram, mas porque havia forças articulando, muitas dessas pessoas foram em carreata, em Brasília, participar de atos de queimar camisas com o rosto de Sérgio Moro. Isso me lembrou a Inquisição medieval, né? Então, nós estamos vivendo tempos muito complicados, em que as reputações são destruídas, né? E essa distopia a que faz referência o professor Gonzalo, ou seja, o que esperar, né, do dia de amanhã, né? Sem podermos nos esquecer que, em plena pandemia, o comandante, aquele que vinha se comunicando com a sociedade, trazendo informações relevantes do dia a dia, o ministro da Saúde, de uma maneira ou de outra, dialogava com os demais entes da federação, os governadores, os prefeitos, foi retirado do cargo, né, por interesses menores.
subjetivos, sem nenhum motivo plausível para isso, aquele que vinha fazendo essa interlocução, prestando informações à sociedade. Se cometeu erro, todos nós cometemos erros diariamente, somos humanos, mas ele era o porta-voz desse assunto. Mas se você retira o porta-voz no meio da crise, no meio da pandemia, né? Enquanto você vê líderes mundiais se fortalecendo na interlocução com o povo em relação à pandemia, você vê o nosso presidente perdendo popularidade. Muito bem, seguindo para mais um tema aqui no programa Gente que Fala, o Brasil tem o maior índice de contágio de Covid-19 entre 48 países analisados pelo Imperial College de Londres. Um indicador mostra para quantas pessoas cada infectado transmite a doença. Hoje, o indicador do Brasil é 2,81. Significa que cada infectado transmite a doença para cerca de 3 pessoas. Em vários países do mundo, governos têm considerado que as restrições de mobilidade só podem ser relaxadas sem risco para o sistema de saúde se o número estiver abaixo de 1. Professor Gonçalo, esse apontamento, esse estudo joga mais lenha na fogueira ainda nessa divergência de opiniões em relação às medidas de isolamento, não? Com certeza, né? A epidemia ela está na sua fase ascendente. E é óbvio que isso exige que nós mantenhamos o isolamento social. A consequência de manter o isolamento social é a estabilização e provável queda do número de casos e de óbitos, que deverá ocorrer. Nós temos modelos matemáticos para tentar enxergar essa subida e queda. Lógico que o modelo matemático ele exige premissas, ele exige algumas condições para isso acontecer. Uma dessas condições é o número de pessoas que um paciente inicial contamina enquanto ele é um contaminante. O correto seria que ele não contaminasse. Como é que faz para não contaminar? Ele tem que ser isolado. Só que eu tenho que identificá-lo e isolá-lo. 40% das pessoas que têm esta doença a têm sem sintomas. Os outros 60% têm sintomas. Outros 40% sintomas leves, tosse, falta de cheiro, febre, dor no corpo. 15% insuficiência respiratória, precisa ir para o hospital. 5% insuficiência respiratória grave, precisa internar. Agora, estes 40%, eles não têm sintomas. Então, como é que faz para identificá-los? Tem um jeito que é muito complicado. Todo mundo que estiver com sintomas, eu vou fazer o teste. Se ele que está com sintomas testar positivo, eu vou buscar os contatantes dele. Então, vou pegar 4 pessoas que contataram recentemente com ele e vou fazer o teste. Quem testar positivo, eu vou pegar mais 4 e vou fazer o teste. A gente chama de teste de primeiro grau e de segundo grau. E com isso eu identifico os que têm o vírus na garganta e possam ser assintomáticos, e eu vou colocar todos de quarentena. Com isso, cai a contaminação. Outra medida fundamental é o uso da máscara. Todas as pessoas têm que usar a máscara. A máscara não te protege. Você continua respirando e o vírus passa pela máscara. Acontece que quando você tosse, quando você fala e emite perdigotos, quando você espirra, o grosso do material que sai da sua boca, do seu nariz, vai ficar retido na máscara. E com isso não irá ficar em superfícies onde a pessoa pode passar e se contaminar. E não irá para o ar também. Mas não é 100% de garantia, não é isso? Olha... Ele retém, só falou, retém o grosso do material. Retém o grosso. Agora, hoje já existem trabalhos publicados demonstrando que o número de pessoas que você contamina, que está em torno de 2,8, é o que a gente chama de R0. O R0 desta epidemia está em 2,8. E a tal da curva,
ela precisa de um 2,8 monte no de... Brasil, né, professor? No Brasil. A tal da curva, para cair, uma das condições a ser exigidas é que você consiga diminuir o número de contaminados por um doente para menos de 1. E já existem estudos demonstrando que quando você protege o seu próximo e o seu próximo te protege usando máscara, que isso cai para menos de 1. Continua havendo contágio, mesmo com todo mundo usando a máscara, só que isso cai para menos de 1. Aí, a partir desse momento, pode-se falar em relaxamento das medidas de Aí, isolamento. a partir desse momento, nós podemos falar de relaxamento. E aí tem que ser uma coisa programada. Então, a gente acredita, pelos dados que dispomos, se o relaxamento, se o isolamento social melhorar, porque hoje está ruim o isolamento social. E em alguns lugares muito piores, como foi mencionado aqui no sul da Bahia, como está acontecendo lá em Manaus. São situações que têm muito a ver com a questão social. Se ele começar a cair, vai começar a cair na segunda semana de maio. E aí, então, nós temos que começar a programar que atividades vão ser liberadas. Doutora Zulene, você está na Bahia, em Salvador. Qual que é a situação da Covid aí? Aqui, o estado tem 417 municípios, já foi totalizado 100 mortes, 2.676 casos, de acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde de ontem. A preocupação do governo, eu assisti uma live ontem, o governador estava comentando, ele foi questionado, explosão de casos no sul do sul do estado, né? Especialmente em Ilhéus e em Itabuna. E a média de novos casos diários de 8%. E essas cidades, elas tiveram um crescimento assim extremamente fora da curva, mais de 100%, muito mais que 100%. Então, assim, o governo está avaliando adotar medidas mais severas de isolamento social nessa região. Aí o pessoal se habituou ao uso da máscara. Aqui em São Paulo há uma medida, tanto do governo do estado quanto do prefeito da capital, para que as pessoas utilizem a máscara obrigatoriamente no transporte público, nos táxis, nos carros por aplicativo, enfim. Aqui, a prefeitura e o governo, eles adotaram medidas coordenadas. Então, o uso obrigatório da máscara já tem mais de 2 semanas que isso já foi feito por decreto. Inclusive, houve uma medida, foi questionada, que era a prefeitura recuou, que era multar os motoristas que não estivessem utilizando máscara no próprio carro. Então, isso não caiu muito bem, porque a população achou que estava meio que foi um excesso, e a prefeitura recuou e manteve uma postura mais pedagógica. Mas, assim, as pessoas estão sim usando, e há espaços públicos que, inclusive, essas máscaras estão sendo fornecidas. Então, está tendo sim um trabalho mesmo, prefeitura e governo, eles, assim, notadamente, eles estão articulados nessa construção pedagógica mesmo do uso, porque é uma questão extremamente cultural. Tem até vídeos que são divulgados, como fazer a própria máscara, população de baixa renda, usa um tecido, usa um xuxinha de cabelo. Então, assim, existem formas criativas de se proteger e de proteger o outro, né? Sim. Seu entendimento, professora Agatha? Está fechado. Sim, agora sim. Eu observo esse tema, né, e o crescimento do número de casos de uma forma muito preocupada, né? Como o professor, né, Gonzalo citou, a gente vive no Brasil um contexto bastante desafiador no contexto social, né? As comunidades, as pessoas que moram em favelas, né, assim, as regiões que impedem uma medida adequada, digna de isolamento social. Né, pessoas que estão em casas muito pequenas, absolutamente aglomeradas, sem condição de promover esse processo. E quando alguém é infectado, a propagação é muito forte.
Nós vimos ontem aqui em Paraisópolis as medidas feitas, né, na comunidade aqui de Paraisópolis, que eles estão pegando escolas para conseguir colocar as pessoas em isolamento quando elas são detectadas dentro de casa, porque isso não é possível. E o que me preocupa ainda mais, além dessa questão social, é a questão dessa conscientização para o isolamento e a questão do ficar em casa. Né, a gente sabe que aqui em São Paulo, muitos setores da economia estão atuando ainda, é o caso da construção civil e outros serviços essenciais, mas o que preocupa é quem sai às ruas sem ter a necessidade real de sair. Os números são preocupantes, né? Assim, a estimativa de mortes na semana que vem no Brasil é de mais de 5 mil casos. Como é que a gente vai lidar com isso, né? Me preocupa bastante o cenário nacional, num contexto social e num contexto educacional da população, e acho que vai agravar ainda mais, como o doutor Livano colocou muito bem, essa dualidade de orientações, né? Você tem um governo de estado ou de município falando uma coisa, um governo federal, um líder da nação falando outra. Como é que a gente caminha para isso? Me preocupa bastante. Professor, procurador Liviano. Só um comentário. Nós temos que tomar muito cuidado, porque tudo que nós estamos fazendo é para impedir o colapso do sistema de saúde. Sim. Só que nós estamos entrando no colapso dos cemitérios em Manaus. Procurador Liviano, seu entendimento. Eu tinha já falado algumas coisas a respeito disso, eu reforço, e acho que foram trazidos dados importantes. A Zulene falou sobre a questão da Bahia, eu realmente me preocupo sobre essa espiral de crescimento dos casos, né? E é muito importante que nós tenhamos extrema responsabilidade por parte das autoridades, no sentido de verificar a situação real, concreta, de cada lugar, né? Nós tivemos aí esse embate em relação ao campo federal, campo estadual, municipal, e nós temos que saber encontrar os caminhos de acordo com as peculiaridades de cada lugar, encontrar o caminho. Como a Ágata destacou com propriedade, nós temos um país com muita disparidade na distribuição da riqueza. Nós temos pessoas que vivem em condições subhumanas, né? Nós temos pessoas que se aglomeram na sua condição de vida natural, né? Que não tem produtos de higiene, não tem como lavar as mãos, não tem sabonete, não tem produtos de higiene no seu dia a dia. Várias pessoas morando em 1 ou 2 cômodos. Então, essa questão do ideal, da não aglomeração, não faz parte da rotina de vida, né? Em 2014, ao invés de reforçar as políticas públicas do país, se fez uma opção política de realizar uma Copa do Mundo, né? Investiram-se bilhões na construção de estádios e não no investimento em hospitais, em saneamento, em saúde pública. E nós estamos pagando esse preço astronômico por conta disso. Agora, nós estamos correndo atrás do prejuízo, como Gonzalo acabou de destacar, o colapso dos cemitérios, não há nem onde as pessoas colocarem os restos mortais dos seus parentes, as pessoas não podem ter o luto, né? As pessoas estão sendo impedidas de se despedir dos entes queridos, não há onde enterrar os entes queridos, né? Enquanto isso, há pessoas reagindo com um sonoro "e daí?" sobre as mortes, né? É isso que nós estamos vivendo no país. Então, realmente é muito triste essa dicotomia de posturas, né? E nós esperamos que as direções dos municípios, dos estados, tenham a responsabilidade de encontrar a melhor política em relação a tudo isso. Realmente é uma situação dramática, dificílima, e nós não estamos nem falando da questão econômica, do drama da economia. Eu já ouço muitos analistas falarem que a crise será muito pior do que a crise vivida na Segunda Guerra, muito pior do que a crise de 29, né? Não estamos nem falando das consequências econômicas que virão após a pandemia, né? Você acompanha o programa Gente que Fala pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo
e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Hoje, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, que é uma parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Você também pode vir com a gente nas redes sociais. Estamos transmitindo por imagens no Instagram e também pelo Facebook. Você pode fazer perguntas aqui aos nossos convidados de hoje. O Ministério Público Eleitoral em São Paulo denunciou o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, por receber R$ 5.100.000 em propinas e Caixa 2 da Odebrecht durante a campanha de 2014 ao governo do estado de São Paulo, além de atuar em esquema de lavagem de dinheiro. Além da delação da empresa, a denúncia conta com várias conversas entre agentes da transnacional responsável pela entrega do dinheiro e do doleiro Álvaro Nogues. Os pagamentos à Scaff, segundo a empreiteira, teriam sido feitos sob os codinomes Kibe e Tabule. Zulene, a gente há um certo tempinho não tem ouvido mais falar sobre problemas aí em campanhas eleitorais, né? E essa se refere já a 2 campanhas atrás, né? 18, 14. A gente já não tinha mais ouvido falar sobre esquemas de corrupção. Então, esse escândalo reflete, de fato, a preocupação que se deve ter com a gestão, né, dos recursos públicos, com o combate a condutas ímpobras, especialmente tem muito a ver com o tema central, ao princípio da moralidade. Então, confesso que esse tema específico da questão eleitoral, eu vou ser muito sincera, eu li muito pouco, eu passo a bola para o doutor Liviano. Vamos lá, procurador. Veja, você começou a falar desse assunto, Mauro, e diz que não se ouve falar, né, já há algum tempo. Não se ouve falar, Mauro, não significa que não exista. Que não exista, né? Eu ouso dizer a você que o Caixa 2 eleitoral ele aconteça no Brasil com a mesma naturalidade com que nós trocamos de roupa, com a mesma naturalidade com que nós nos alimentamos, com que nós respiramos. Os votos são comprados aqui no Brasil com absoluta naturalidade. As campanhas são financiadas com recursos não contabilizados de maneira absolutamente natural e tranquila. Quando foram apresentadas aquelas famosas 10 medidas contra a corrupção, uma delas era a criminalização efetiva do Caixa 2 eleitoral. Por quê? Porque hoje há um dispositivo no Código Eleitoral, que é o artigo 350, que pune o contador da campanha, aquele que contabiliza o dinheiro arrecadado. Não se chega no candidato, não se chega no líder da coligação. O que está se pretendendo é punir os grandes responsáveis, os grandes líderes, né? Essa denúncia oferecida contra o senhor Paulo Scaff, né? Oferecida contra o senhor Duda Mendonça, contra o senhor Marcelo Odebrecht, ela é fruto de um trabalho de investigação de anos, profundo, baseado em evidências profundas e contundentes, absolutamente sólidas, lastreadas, baseada em evidências profundas em relação a isso que foi atribuído a eles. Eu vi as reações do senhor Paulo Scaff em diversas entrevistas, simplesmente se resumindo a desqualificar a acusação, como se fosse fruto de um trabalho de loucos, como se fosse uma peça de ficção de lunáticos, de gente que não reside neste planeta, né? Eu gostaria, com todo respeito e humildade, dizer ao senhor Paulo Scaff e a todos os demais, o senhor Marcelo Odebrecht, que presidia aquela empresa que organizou o famoso Departamento de Operações Estruturadas, que por trás desse nome pomposo planejava, organizava e distribuía de forma muito metódica e muito sofisticada propinas embaladas de maneira muito luxuosa e bem organizada, que, na verdade, o que tem que ser feito é respeitar o devido processo legal, exercer a ampla defesa
e discutir dentro do processo. O Ministério Público exerceu as suas atribuições dentro das regras do jogo. O senhor Paulo Scaff deve desempenhar o seu direito de defesa e se defender dentro do processo. Sem sombra de dúvida, a denúncia foi apresentada com base nas provas existentes. E ele rebata as provas dentro do processo. Agora, eu digo a todos que nos ouvem, Caixa 2 eleitoral deve merecer punição mais rigorosa. Lavagem de dinheiro, corrupção. Nós precisamos atacar as causas dessa situação, desse problema. Quando proibimos o financiamento empresarial, foi uma medida importante. Por isso é que tivemos o fundo eleitoral. Esse assunto realmente precisa ser melhor discutido, melhor trabalhado. E qual é a maneira de enfrentar a raiz disso? Um novo regramento para os partidos com mais democracia partidária, o fim do coronelismo, respeito à democracia intrapartidária, candidaturas independentes. É isso que está faltando, né? Mas, nesse caso aí, que eles exercitem o seu direito à ampla defesa dentro do processo. O senhor Paulo Scaff se defenda e demonstre os seus argumentos dentro do processo, sem ficar chamando o Ministério Público de irresponsável, como tem feito nas entrevistas. Professor Gonçalo, essas propostas apresentadas aqui pelo procurador Liviano, certamente não as veremos nas eleições deste ano, né? Daqui a 6 meses temos o pleito municipal. Será que vai acontecer daqui a 6 meses? Né? Veja, eu acho que caminhamos. Essa é uma coisa importante. Nós não estamos parados. O Brasil não é um ponto totalmente fora da curva no que diz respeito a essa questão da corrupção. Onde existem homens e onde existe dinheiro, existe compra de homens usando dinheiro. Então, as sociedades que são mais evoluídas já demonstraram, sem transparência não tem saída. Tem que haver transparência e tem que haver punição. A impunidade, eu acho que é o grande problema do Brasil. Nada se culpa aqui, as pessoas não pagam as penas pelas bobagens que cometeram. Então, nós temos que caminhar nesse sentido. Transparência e ter um regime de punir os culpados porque cometeram faltas que não devem mais cometer. Eu acho que esse que é o caminho que nós temos que enfrentar. Professora Agatha, sua análise. Mauro, eu queria complementar, acho que quando a sociedade em geral ouve esse termo Caixa 2, né, esse financiamento, né, obscuro de campanhas políticas, às vezes as pessoas podem acreditar que é só, puxa, por que uma empresa não pode apoiar um candidato no qual acredita? A gente tem que ir um pouco a fundo nisso para tentar explicar e deixar claro que não existe almoço grátis. Nenhuma empresa vai financiar uma campanha política de uma forma desinteressada. O interesse claro colocado num contexto como esse é que esse governante, quando assumir a sua função, possa entregar contratos para essa organização que apoiou a eleição dele. E aí, esses contratos, eles não vão ser ao preço justo. Eles vão ser absolutamente superfaturados. E aí a gente está falando de dinheiro público, né, destinado para atender os interesses individuais, tanto do governante, tanto da organização que ganhou aquele contrato. E aí é o que a gente está assistindo hoje, né? Como o doutor Liviano bem lembrou, o que a gente está assistindo hoje? Por que está difícil para o Brasil combater esse contexto dessa pandemia, né? Tentar achatar essa curva com esse colapso, né, na saúde pública ou até nos cemitérios? Porque a gente não tem uma infraestrutura social, pública mínima para dar conta de dignidade para as pessoas. Porque a corrupção retirou direito das pessoas, direito dos cidadãos a terem saúde, moradia e outros temas base da sociedade, porque esse dinheiro está escoado num contexto de corrupção, que muito bem lembrou o doutor Gonzalo, para atender interesses individuais. As pessoas abusam do poder obtido, porque esse é o tema de corrupção, né? Quando você abusa do seu poder obtido para um interesse particular que tira um direito de outros. Os assuntos estão absolutamente ligados. A gente precisa entender com mais clareza a questão do Caixa 2, porque, né, muito bem lembrou o doutor Liviano que a gente precisa punir com mais rigorosidade esse crime, porque ele está escondendo uma coisa muito grave,
ele está escondendo uma corrupção que está tirando direitos do cidadão, está tirando vida, está tirando moradia, está tirando uma série de direitos e serviços públicos que são essenciais. Gravíssima a acusação, né, assim, aconteceu há muito tempo, mas eu concordo com o doutor Liviano que deve continuar acontecendo, mesmo sem a liberação do patrocínio privado de campanhas, isso deve acontecer. Procurador Liviano, uma pergunta aqui que não tem necessariamente a ver com este tema, bem objetivamente, para a gente já partir para o próximo. Hoje é dia 30 de abril e, tradicionalmente, é a data final para o governo entregar à Câmara dos Deputados, ao Congresso, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano seguinte. É o trabalho de metas, né? E esse trabalho vai definir como é que vai ficar a lei orçamentária para o ano seguinte. Qual que é a sua expectativa em relação a isso? A minha expectativa, como estamos vendo em relação a todas as áreas, Mauro, as coisas estão totalmente embaralhadas, confusas, né? Por conta da confusão ampla, geral e restrita, você tem um impacto no diálogo entre os poderes, né? Eu vejo, em função disso, uma valorização, apesar de todos os pesares, uma valorização do papel do Congresso Nacional, né? Apesar de tudo, em uma série de temas, o Congresso Nacional tem tido um comportamento em relação a certos temas importante, né? No entanto, você vê sinais trocados, avanços e recuos, comportamentos contraditórios por parte do Executivo. Então, isso que você lembra, isso que você destaca, isso seria razoável, Mauro, em condições naturais de temperatura e pressão, como se diz no mundo da ciência, né? Mas nós estamos totalmente fora das condições normais de temperatura, de pressão, de tudo que você possa imaginar. Então, nada está atendendo a qualquer parâmetro razoável de normalidade, né? Nós estamos vivendo sob o signo da medida provisória, sob o signo do decreto, né? Mesmo as contratações estão sendo feitas em caráter emergencial, né? Referentes à pandemia, embasadas na Lei 13.979, né? Aliás, estamos assistindo a um conjunto de, infelizmente, abusos. Estão acontecendo abusos, compras fraudulentas, compras de produtos que nada têm a ver com a pandemia, estados que não respeitam a lei e não organizaram sites específicos de prestar contas, como São Paulo e Rio de Janeiro, né? A lei impõe essa obrigação e não estão prestando contas. Então, nesse cenário, Mauro, o que eu tenho a dizer a você é que esta obrigação ela vale em condições normais. Nós não estamos vivendo essas condições normais, né? Você falou-se agora há pouco das eleições, não se sabe como isso vai ficar. Eu já disse aqui e repito, eu sou rigorosamente contra o adiamento das eleições. Transferir as eleições para 2022 é golpe contra o povo. O povo outorgou um mandato de 4 anos para 5.500 e tantos prefeitos e para 60 mil vereadores. Só o povo pode mudar esta regra. Não pode haver mudança por emenda à Constituição, né? Então, as eleições, se tiver que adiar o mínimo do mínimo de adiamento, como bem colocou o ministro Barroso, e ponto final. Gente, vamos para mais um tema bem rapidinho aqui. Na sequência, perguntas do público, do Gente que Fala, das pessoas que nos acompanham pela Rádio Trianon, pela Rádio Universal e pelas redes sociais. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, negou o pedido do governo do estado do Rio Grande do Norte para determinar restrições de horário de funcionamento a um estabelecimento comercial durante a pandemia. Para Dias Toffoli, diante da gravidade da situação, é preciso que sejam tomadas medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, mas preservando serviços públicos e atividades essenciais, como a produção, distribuição, comercialização de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas. Procurador Liviano, essa decisão não está indo contra o que o próprio Supremo Tribunal Federal decidiu em relação ao reconhecimento da competência dos estados e municípios para as regras de isolamento,
Ou eu não Mauro, entendi, não tem nada a ver uma coisa com a outra? Se me permite, vamos ouvir a doutora Zulene antes sobre esse tema. Eu falo na sequência. Estou falando demais aqui. Vamos pulverizar a palavra e vamos manter equilíbrio de gênero nessa mesa aqui. Vamos bem objetivamente, porque temos as perguntas do público também para... Então, Mauro, não é conflitante. A Lei 11, o pano de fundo do conflito entre o governo do Rio Grande do Norte, o que foi que aconteceu? Contextualizando, o Rio Grande do Norte editou um decreto na mesma linha da lei federal, da 11.379. Só que ele editou o decreto local, vedava o funcionamento, né, de estabelecimentos comerciais que comercializassem alimentos durante domingo e feriado. A empresa, uma grande varejista, se insurgiu, foi ao Tribunal de Justiça através do mandado de segurança e conseguiu a segurança para manter as lojas abertas aos domingos e feriados. O Rio Grande do Norte, resignado, foi ao Supremo e pediu, olha, eu estou tentando controlar a pandemia no estado, mas a empresa precisa ficar fechada domingo e feriado. Só que o que acontece? O Supremo ele decidiu o seguinte: como a Lei 11.379, ele disse que serviço essencial, a comercialização de alimentos está dentro de serviço essencial, não caberia a norma local fazer excepcionar isso. Então, como foi meio que foi além da razoabilidade esse normativo local. E por que não é conflitante com a DI 6341? Porque os estados eles não precisam que as medidas sejam centralizadas na União, só que os estados precisam ter parcimônia, precisam de razoabilidade. Então, no caso, o Supremo está sendo bastante demandado por causa desses conflitos federativos, né? E também conflitos envolvendo empresas e entes, né? Entes públicos. Então, só para se ter uma ideia, aqui no âmbito do governo do estado da Bahia, eu estava pesquisando, foram editados 28 decretos desde o início de março e 3 leis. Então, teve decretos sobre restrição a transporte coletivo, teve decreto também sobre a repercussão social da pandemia, com o vale estudantil para a população, né, estudantes de baixa renda. Então, assim, está dentro da competência do Estado, sim, mas ele não pode exceder o razoável. E o ministro Dias Toffoli, ele destacou essa necessidade de coordenação entre os entes, né? Ele destacou bem isso. Posso até dar uma lida aqui muito rápido. Ele disse que não cabe ao Estado, né, impor tal restrição de abertura ou fechamento de empresa, vai além da sua competência. Procurador Liviano, tem uma pergunta aqui da Isis, do Planalto Paulista, bem objetivamente. Ela pergunta o seguinte: as teorias conspiratórias fartamente difundidas pelo chanceler Ernesto Araújo nas redes sociais são passíveis de punição? Aí o senhor dá um gancho nesse episódio em que o chanceler Ernesto Araújo comparou o distanciamento social com os campos de concentração nazistas. Bem objetivamente, procurador, para a gente passar as outras perguntas para os demais. Muito bom. Muito rapidamente, esse assunto foi interessante termos na pauta. Ele causou um desconforto em relação à comunidade judaica, fazendo uma correlação entre o distanciamento social e os campos de concentração. Outro dia tivemos um ato em Brasília fazendo referência ao dia em que se celebra a memória das vítimas do Holocausto, né? É de extremo mau gosto qualquer espécie de comparação entre uma medida em que o mundo atravessa esse drama, que é o maior drama que está acometendo a humanidade desde a Segunda Grande Guerra, e fazer comparação a outro drama que principalmente atingiu os judeus durante a Segunda Guerra.
Isso é de uma falta de sensibilidade, de uma falta de humanidade absolutamente indescritíveis. Isso causou reações na comunidade judaica mundial e até para as pessoas que nem têm nada a ver com o judaísmo, se sentem incomodadas com essa postura. E não é a primeira vez. Recentemente também ele falou sobre o comunavírus, gerando desconfortos em relação à China, né? O chanceler ele tem tido declarações bastante polêmicas. As consequências que podem advir daí, Mauro, a meu ver, são consequências de natureza principalmente política, né? São consequências principalmente de natureza diplomática, né? Ele está fazendo uso da palavra como um diplomata e está gerando saia justa, está gerando prejuízo ao Brasil no plano internacional. As relações internacionais do Brasil são prejudicadas, são impactadas, né, em relação a isso. Agora, se tecnicamente isso caracterizaria uma declaração racista, as palavras são dúbias, né? Ele poderia ser notificado para dar explicações em relação às palavras. Bom, agora a pergunta da Vera Lima para a professora Ágata. A Vera Lima, pelo Instagram, pergunta a seguinte: a imprensa tem alguma responsabilidade no crescimento ou redução da pandemia? Professora Ágata, bem rapidinho, pouquíssimos segundos, por favor. Sim, tem. O papel da imprensa é fazer uma comunicação de interesse público. A pandemia é um tema de interesse público. A população tem direito ao livre-arbítrio de se proteger por meio de informações consistentes e reais, né, e úteis para a população. Tem sim. Jorge de São Vicente pergunta para o professor Gonçalo Vecina: os testes de farmácia com alto índice de falsos negativos podem criar um problema ainda maior de contágio? Bem objetivamente, professor. Eu acho que o problema maior de contágio, teste de farmácia não vai trazer nenhum. Mas eu recomendaria para você jogar cara ou coroa. É mais barato e o resultado é igual. Sim. Doutora Zulene Marta Andrade, pelo Facebook, pergunta se você tem informação de como ficou a situação dos respiradores comprados da China pelo governo da Bahia e que foram retidos nos Estados Unidos, né? O governo, essa compra não foi feita, o governo fez uma nova aquisição, já propôs, mas ainda não chegou tudo. Mas aquela compra não se efetuou, né? Sim. A China ela tem até um jargão, né? Que o que a China fala não se escreve, né? Foi bem predatório, né? Uma expressão de capitalismo bastante selvagem, né? Que traz, até para finalizar, foi em xeque a questão de compliance, né? Que os Estados Unidos pregam tanto. Sim. 5 segundos para a sua despedida, Zulene. Eu gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui, os internautas, ao programa Gente que Fala, ao convite do Dr. Liviano, e a todos que estiveram presentes na bancada. Muito obrigada. Ágata, 5 segundos. Obrigada a todos. Fiquem em casa, fiquem bem. Professor Gonçalo. Fique em casa e use máscara se tiver que sair, viu? Procurador Liviano. Sempre uma alegria estar com vocês. Um grande abraço. Até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos nesta edição do Gente do MPD que Fala, uma parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. Procurador de Justiça Roberto Liviano, advogada, pesquisadora em Direito Público Zulene Barbosa, a professora da Casper Libero e outras entidades, Ágata Paravente, e também o professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, Gonçalo Vecina. Na mesa de som com a gente hoje, o Sérgio Souza, que também é o gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, a direção do programa do jornalista Fausto Camunha, no nosso apoio técnico aqui na sala de videoconferência, o jornalista Ricardo Godoy. Do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Tchau, até amanhã.